vivência das pessoas constroem e fazem a gente olhar algumas coisas de forma muito diferente. Então, assim, você já teve a Luciana Zanon aqui, você vai receber uma pessoa que você já leu o nome aqui embaixo, já viu a capa do nosso vídeo, mas eu tenho certeza que será mais uma conversa que a gente vai conseguir levar para você starts, processos que nós estamos vivendo ou vivemos lá atrás, que vão fazer você pensar diferente o próximo passo que você vai dar rumo à sua autenticidade. Então, papel e caneta na mão. Hoje, meu filho, você vai sair daqui fino e fina. Hoje aqui, tira, ó, o café que você está tomando, dá a última golada, já vai lá na pia, joga fora, põe um sem açúcar, por favor. Eu não vai falar sobre isso não, mas é bom você já chegar agradando ela. Estou recebendo hoje Grazi na nossa casa para bater um bom papo. Muito obrigado por topar. Bora lá, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Eu estou feliz porque nosso encontro se dá de outro encontro, né? A Cris Azolim também vai estar por aqui logo logo. A Cris que falou de você pra mim. Se falou bem, na verdade. Super querida. Se não foi bem, eu acho que ela estava mentindo pra você. Sempre bem, sempre bem. Se apresente para as pessoas aqui, conversa com elas para elas conhecerem. Olá, minha gente, eu sou a Grazi, sou nutricionista, esteticista, estou aqui trabalhando do ladinho do Caio já há uns 8 meses. Mas sou nutri já há mais de 10 anos, esteticista há mais de 15. E é isso, vim aqui para a gente bater um papo hoje sobre ser autêntica na saúde, na nutrição, e é isso aí. Já tá aí um toque, né? Porque você poderia falar na área da beleza e da saúde, enfim, mas ser autêntica na saúde. Hoje, quais são as formas que você trabalha dentro desse lugar? Eu não vou te perguntar o que te torna autêntica nessa área, eu acho que tem um episódio que eu gravei com o Ricardo, que eu falo sobre isso. Cara, a gente mergulha sobre o que torna ele autêntico. É um processo do mapa também, mas o grande lance aqui é mergulhar um pouco o que a Grazi faz. E aí eu tenho certeza que você vai começar a mostrar o que torna esse fazer autêntico, né? Eu amo cuidar das pessoas, né, então eu comecei como esteticista, e aí a grande questão que vinha para mim era emagrecimento, né. E aí, obviamente que a estética, ela ajuda, mas ela não traz todas as ferramentas que a gente precisa para trabalhar com emagrecimento. Então, eu sentia a dor, né, que as pessoas traziam a respeito disso. Eu sempre tive muito medo de falar besteira, então as clientes confiavam em mim e perguntavam sobre dieta, sobre alimentação, e eu não me sentia, né, capaz de responder essas questões. E aí sempre gostei de estudar, falei: "Vou fazer nutri", e fui. E aí no meio do caminho também, me apaixonei pela nutrição esportiva, fiz uma pós nessa área, fiz um estágio, não obrigatório nessa área com atleta, então foi super legal. E como a gente tem a recomendação de que todos façam exercício, né, então a gente saber o que come antes, o que come depois do treino, como que aumenta a massa, enfim, então gosto muito e tudo junto e misturado, é assim que eu trabalho. E eu acho muito bom, muito louco, Grazi, que você falando me leva a uma coisa que as pessoas precisam já anotar lá no caderninho delas. Eu acho que a Luciana fala no primeiro episódio, a autenticidade é um processo. Que a gente precisa estar atento ao que que está próximo da gente. E você já começa a me levar para um lugar, sabe qual que é? O quanto a sua autenticidade te dá oportunidades, sim, de fazer coisas novas, mas que você precisa estar capacitado para isso. Então existe um processo. Do dia que você inicia como na área da estética, como você trabalha na área da estética, na área da Nutrição. nutrição. Não, antes, você trabalhou antes da nutrição, você fazia nutrição, você fazia Eu trabalhei como esteticista, né. esteticista, tá. Então, quando você inicia como esteticista, até hoje, pós-graduada em nutrição esportiva, quanto tempo durou isso? Olha, me formei, eu fiz uma graduação, né, em estética, era, tecnóloga, né, Sim. mas terminei em 2000 final de 2007. Então nós estamos falando de quase 10 anos de formação. 2007 não, quase 20 anos, Grazi. Nem fala isso.
não, esquece aí, não, Vamos cortar essa parte. 12 anos, velho. Mas assim, olha isso. E aí, sabe, eu passei por uma situação esses dias que eu achei hilária. Eu comentei muito sobre essa reunião com algumas pessoas. A pessoa olhou pra mim, Nenê, se liga nessa. Ah, te contei, acho que isso aí. Não, não sei, vamos ver. Vamos ver. Não, acho que não, que você não foi na... Não, talvez sim. A pessoa virou pra mim e falou assim: você garante o seu trabalho? Cara, na hora que a pessoa me fez a pergunta, eu juro pra você, eu já tava em pé pra ir embora da reunião. Eu peguei o iPad, pus na mesa, porque eu fiquei curioso. Eu sempre sou assim, eu gosto muito de conhecer mais da outra pessoa, porque aí você consegue entender um pouco de onde ela quer ir, sabe? Sim. E aí eu parei e falei, caramba, eu não entendi onde eles querem ir. Não entendi. Falei, deixa eu ver. Pus o iPad Provocativo, né, essa provocativo. pergunta. Eu falei, cara, garanto. O que eu tô te prometendo aqui, garanto. Ah, então qual é a possibilidade financeira que você me dá pra gente fechar? Ah, Grazi Massafera, mentira, outra Grazi. Grazi, eu vou te falar uma coisa. Ele me pegou num dia muito confiante. Muito, eu tava muito confiante, eu tava voando na confiança, eu tava muito feliz. Eu olhei pra ele e falei assim: você fez a pergunta errada. Pô, negão, você errou, velho. Falei, juro pra você. Sabe quando você se diz. Pra mim, eu não tava mais numa reunião. Eu tava conversando com uma pessoa. Porque se eu estivesse numa reunião, eu seria desrespeitoso na resposta. Porque primeiro você. O brasileiro tem esse costume de valorizar, saber que você vale, mas agora você que vale muito tem que dar oportunidade pra ele te contratar. Ah, me respeita. Aí ele falou isso aí, negão. Eu falei assim pra ele: você errou. Pô, velho, você errou feio, errou rude. Falei. Ele falou, mas por quê? Eu falei, por quê? Primeiro você quis saber se eu era capaz, e depois você quer que eu te patrocino? Então, onde eu quero chegar com isso? Quase 20 anos de formação, certo? Então você percebe que tem que evoluir, não é nem melhorar, evoluir para dar respostas coerentes, para saber fazer processos eficientes, para fazer pessoas estarem aptas a terem o resultado que elas querem, porque elas vêm com o resultado que está na cabeça delas, com a técnica que é sua. Então minha cabeça pode dizer que eu posso ficar forte em 3 meses. Não acho que é mentira. Mas você pode dizer assim, talvez não. Nenê já tá na academia, Nenê vai ficar forte. Pode olhar pra ele. Marombo, esquece. 5702 e tiro de Jabaquara. Um dia eu conto isso pra vocês. Mas sério, esse negócio que eu fiz 5702, gente, é o ônibus que o Nenê pega da casa dele. É uma música dele, Nenê é meu artista. Vocês estão aqui, vai ter que conhecer a gente. Vai no Instagram que vocês vão saber melhor disso. Nada a ver com o que eu falei aqui, mas tudo bem. Deixa isso aqui porque a pessoa tem que saber da nossa vida. Mas as pessoas querem o resultado delas em cima da sua técnica, que demoraram, que você vem lapidando ela há 20 anos. Sim. Então, às vezes, você que está aí em casa e quer ser autêntico, acha que, porque você ouviu 3 coisinhas na internet, fez um cursinho aí, você já é autoridade, é uma pessoa em evolução, que se você não tiver noção da sua autenticidade, você não sabe qual é o próximo passo. Porque se você não zelasse pelo cuidado e pela responsabilidade, você não era o profissional que você é hoje. Então, mais do que o curso, é o senso de responsabilidade que te levou até aí. Tô errado? Não, justamente isso. Eu acho que é até difícil hoje, né, quando um paciente chega, porque chega com 1 milhão de informações que ele Uhum. pegou no Instagram, né, e boa parte, às vezes, da consulta eu fico ali tentando desmistificar, né, questões ligadas às condutas nutricionais, por exemplo, e que geram uma expectativa gigante no paciente, e ele acha que ele tem que fazer aquilo para dar certo, e às vezes não faz parte daquilo que ele gosta, daquilo que ele consegue, foge até às vezes de um contexto de saúde, mas que por conta das pessoas aí divulgarem uma série de bobeiras de bobagens na internet, as pessoas aderem, né. Longe do nosso podcast trazer uma polêmica, longe. Mas fala uma. Fala uma. Não, longe, Ah, Giovana. Eu não gosto de fofoca nem polêmica, eu odeio. Mas às vezes a gente nem gosta. Mas qual que é a maior besteira? Pô, já é pra nós viralizar. dieta carnívora. Que isso? Isso é perigoso. Come absolutamente nenhum tipo de fibra, nenhum vegetal, nenhuma fonte de carboidrato, nenhuma fruta, só carne. Olha, tendencioso. Quem fez isso foi o dono de um frigorífico.
Um marketing bravo. Não tô brincando, mas tipo assim, mano, isso é. E na verdade isso não pode. Claro que não, não pode, porque o nosso organismo não está preparado para isso, né. E aí, às vezes, vem toda uma justificativa de que os nossos ancestrais, Hum. eh, né, faziam esse tipo de dieta, e aí a gente quer comparar a nossa vida com a vida de um ancestral, né. Muito bom, Então, muito assim, bom, a Lelê. galera usa elevador, iPhone, iFood e quer, né, Comparar com o comparar. ancestral. Então é muito Muito bom, essa é complicado, é muito bom, velho. muito complicado e a gente tem risco de câncer de intestino, né, com esse tipo de dieta, o colesterol tem vídeos e fotos de pessoas com colesterol, na pele, saindo pela pele, né, por conta de uma dieta dessas, então traz riscos muito grandes à saúde. Mas para o paciente que se vê numa condição de que ele quer muito aquilo, ele quer muito emagrecer, por exemplo, né, algo que para ele é inalcançável. Ele vê que aquilo ali pode ser uma possibilidade e ele entra, né, sem pensar muitas vezes no nas consequências, né. Mas essa é só Uma das. uma das. Aí eu vou ir em outro lugar. Anotem isso aí. O final disso aqui vai ser. Você vai anotar no final disso. Pode botar fé. Abre o caderninho dos autênticos aí. Você tá. Porque se eu falasse pra você assim, Grazi, isso viralizou, tá rolando muito, as pessoas estão comprando muito um pacote de dieta carnívora. Vocês poderiam o que pra mim? Eu já assim, Grazi, sou do seu marketing. Eu adoro isso. Agora, esse podcast é muito legal. Sou do seu marketing. Grazi, se a gente fizer esse conteúdo aqui, pode dar muito bom. Pode trazer novas pessoas pra você. Dieta carnívora. O que vocês poderiam pra mim? Não vou fazer, Não vou fazer. Por quê, Grazi? porque vai totalmente contra os meus princípios. E seu princípio é sobre o que você estudou? Sim, O seu princípio também é sobre de onde você vem, sobre a responsabilidade que você tem? totalmente. Ou é sobre o que a gente vê na internet e pode fazer a gente viralizar? Não é. Acho que assim, Acabou, Giovana, agora acabou. Nenê, isso aqui pega em pé aqui, pega. Acabou, ó. Agora acabou. Não, acabou. Vem também, pode vir também, acabou. Vamos fazer aqui, ó. Acabou, Como é que é? acabou, sim, acabou. Pô, porque é isso, as pessoas estão ancoradas nisso. Porque a internet fala pra mim que vai dar bom, e aí eu vou postar e eu vou trazer clientes, eu vou fazer. eu acho que assim, ao longo da minha carreira, as minhas maiores crises, aí enquanto profissional, né, fora ali, do consultório com os pacientes, foi essa. Será que para eu crescer, será que para eu me destacar, eu preciso ser alguém que entra nessas modinhas? Porque eu não tô à venda, eu não quero isso. Eu não tô à venda. Esse é o título, tá? Eu não tô à venda. E hoje eu entendo que eu permaneço, né, aí desde os meus 19 anos como autônoma, né, graças a Deus crescendo, por isso, né, então eu vejo que, os clientes que eu tenho valorizam esse mesmo valor que eu tenho, né, que é ter princípios, que é ter responsabilidade, que é não seguir as modinhas, mas aquilo que é bom para o Caio. Então o que que faz sentido na dieta do Caio? O que que o Caio gosta de comer, né, quais são os horários que ele tem para comer, o que cabe na rotina dele, o que vai fazer bem para ele, e não a dieta que está na moda ou vamos tirar um grupo de alimentos inteiro, porque agora está em alta falar que isso inflama ou aquilo inflama. Então, não, a gente vai pensar no Caio, pensando em personalizar a sua dieta, a sua rotina e sem se vender para essas modinhas, né. Eu acho muito legal, Grazi, porque quando a gente fala modinhas, tecnicamente são coisas que podem prejudicar muito o profissional que nós somos. Mas a internet, ela possibilita caminhos, e eu vou te dizer porque eu estou falando isso. Porque eu vi um post seu sobre comece, como é o que rolou? Olha o cara que trabalha com internet aqui, ó. Comece, que você comece, depois você melhora. Eu trabalho com internet, pessoal, não duvida não. Eu só que é a Giovana que tá ali, ó, que vê esses negócios aí pra vocês. Eu tô aqui falando do que era a identidade do povo. Mas eu vi o seu. É engraçado que, perante a internet, você vai ver gente que começou depois parecer que está mais longe.
Perante a internet, pode parecer que a Grazi poderia fazer mais. Mas quando a gente se depara com esses, eu gosto muito de chamar de ponto de consciência, que é quando a gente para e analisa a nossa história, de onde a Grazi saiu, que a Grazi sonhava em ser esteticista. Primeiro, a gente tem que respeitar isso. Nasce uma esteticista. Sim. E aí ela evolui profissionalmente pensando no que ela quer e nasce uma nutricionista, que poderia ter nascido uma nutricionista e depois virado esteticista. A ordem não vai dizer o que é evolução por mudar de profissão, mas pela área, e sim pela Grazi. E aí vem a pós no esporte, porque a Grazi entende que as pessoas necessitam, e isso no crescimento. Isso demora quase 20 anos, parece. Você tem Estamos 13. estudando mais, hein? E não parou, porque isso está Fazendo outra pós. na sua identidade. Do quê? Comportamento alimentar. Toma, tá vendo? Daqui a pouco vai falar pro pessoal, você vai ver, é isso. E aí essa evolução, primeiro que não tá lá na internet. As pessoas não sabem de onde você saiu, então a comparação é de onde a gente quer chegar. Então a gente analisa a velocidade de todo mundo, onde todo mundo está indo, se todo mundo está com carro que está na corrida, para chegar no objetivo. Só que o problema é comparar com alguém que começou 10 anos depois, mas com uma família que já estava programada para pagar a faculdade após ou lá e deu espaço para a pessoa descobrir a cabeça que ela queria. E aí é uma outra corrida, ok? Então, quando a gente olha essa corrida da Grazi rumo ao que ela está fazendo, a autenticidade é importante porque o que segurou você aqui em tudo isso foi o senso de responsabilidade. De onde vem? Ah, acho que da criação, né? Embora eu não tenha tido um pai tão responsável, mas minha mãe sempre foi um exemplo para mim, né? E acho que realmente é o vínculo com o paciente, com a pessoa, com querer de verdade que ela consiga mudar aquilo que ela deseja, sabe? Qual foi o primeiro lugar que a Grazi se reconheceu responsável? Tipo assim, nossa, eu faço isso porque eu sou responsável. Você Na tem vida, uma na vida, na vida. Você fala, nossa, oxe, Eu tive um pai tenso, então, assim, meu pai é vivo, né, e a gente tem um relacionamento melhor hoje, mas, assim, meu pai tinha um vício de jogo, então meu pai era muitíssimo ausente em casa, e eu me sentia responsável por segurar a onda com a minha mãe, por cuidar da minha irmã, então sempre foi assim. qual o nome da sua irmã? Isso aí é um assunto de terapia gigante, inclusive. Qual o nome da sua A irmã? minha irmã Giovana. Então, você que está assistindo a gente aqui e quer passar por uma nutricionista, vista-se de Giovana, que você vai ver porque ela tem esse senso de responsabilidade para cuidar de você. Vista-se de Giovana, aqui eu falo para você, se eu sentar lá e falar assim, oi, eu sou a Giovana, fala para mim, o que você acha que eu tenho que fazer com a minha saúde? Por quê? A última coisa que talvez você, primeira coisa que você aprendeu foi que a última coisa que podia acontecer era algo de ruim com alguém que você cuidava. E os pacientes são pessoas que estão na sua responsabilidade. Que eu faço assim porque tem muito paciente que é irresponsável. Eu não gostaria de que você tivesse eu na sua responsabilidade. Mas, tipo assim, esse lugar de que a sua autenticidade, a sua criação, fez você vir desse lugar e buscar aperfeiçoar para cada vez ter mais segurança para aqueles que estão sob sua responsabilidade. Que animal, Sim. que animal. E aí você falou, né, não queria que você me tivesse como paciente, né, por conta da indisciplina, talvez, que Imagina, você você queira pode ver? dizer. Não, não, Mas, não. assim, esse é um ponto que, assim, eu acredito que todos podem mudar, né. Até eu estava num pagode aí com Que feijoada no isso, hein? sábado, A nutricionista e só brigando com o povo. Comeu 3 pratos. Esse comeu 3 pratos, olha lá. não, e aí, assim, a galera falando: "Não, mas esse aqui não tem jeito, Grazi, desiste", porque estavam me perguntando de dieta e tal. "Não, esse aqui não tem jeito, esquece, nem perde seu tempo e tal". Eu falei: "Gente, mas eu acredito que todo mundo pode". E eu acredito de verdade. Então, assim, até a Cris, né, a gente gravou uma live falando disso, que ela também foi minha paciente, recebeu alta. E, assim, a minha intenção é de verdade pegar na mão e a gente ir até o final do processo, né. É lógico que eu quero,
Agora eu preciso do querer do paciente. Paciente. Se ele quiser, eu não vou desistir, mesmo que faça as maiores jacadas do mundo, que seja indisciplinado, que eu acho que tudo isso faz parte do processo, Sim. né, porque se a gente fizesse tudo certinho, a pessoa não precisava de mim, né. Muitas pessoas entram nas modinhas, mas muitas outras pessoas também têm uma noção muito boa do que comer, do que fazer com relação à alimentação, né. Mas por que elas não fazem, né. Então, assim, a questão de você ter um profissional que te ajuda a alinhar isso entre o saber e o fazer é a grande questão, porque senão a gente não precisava do profissional. É, mas eu acho que tem profissional que não quer essa responsabilidade. Eu acho que isso está muito em você, de verdade. Eu acho que estou falando pela minha percepção do que a gente está conversando. Esse cuidado, eu vou te falar porque, por exemplo, hoje tem gente que quer um marketing que não funciona. E hoje, por a gente entender que a gente quer falar, porque assim, não é que não funciona, é arriscado falar que uma coisa não funciona, né? Ainda mais falando de marketing. Existe uma possibilidade grande ou pequena. Mas tem pessoas que chegam perto da gente que a gente percebe que não está aberta para um processo. E aí eu vejo a Grazi falando assim: se o Caio não está aberto para um processo de disciplina, eu tenho como fazer ele, eu quero fazer com que ele se abra para esse processo. Eu vou falar do Caio hoje. Se a pessoa não entender que ela necessita entender quem ela é, da autenticidade dela, para se posicionar, daí em si expor o que ela faz, eu vou ser sincero que hoje, pelo nosso projeto, por esse movimento de autenticidade que a gente quer colocar primeiro no ABC e depois no mundo, hoje não cabe para a gente tentar mudar a cultura da pessoa. Onde eu quero chegar? Além de você saber o que você oferece para o outro, é você ter noção até que ponto você quer ir. No seu caso, é um diferencial ao ponto que você quer ir também. Se, por exemplo, se eu fosse nutricionista e eu aparecesse na internet, eu falaria assim: gente, esse é o sistema aqui, acredito muito, vai dar muito bom. Se você entende que é para você, cai pra, vem, vambora, vem para cima, vamos para cima. Começar amanhã, nenê, bodybuilding, o bagulho vai ficar, nossa, você é louco, vai ficar muito, muito, muito forte, vambora. A pessoa fala, mas eu não sei se isso é para mim. Eu ia falar, então, tranquilo. No seu caso, vale você ir pra internet e falar assim: talvez se você já acha que não dá mais e tá decidido dar a última chance, essa última chance é minha. Tipo assim, você pega na mão da pessoa de forma online e puxa ela. Sim. Que tem gente que não pode fazer isso. Isso está na autenticidade. Porque você mostra a forma que você faz, quem você é, na sua, não só naquilo que você consegue fazer, mas no que você está disposta a fazer. Entende? Então, assim, é muito louco ver você falando que com uma facilidade imensa e paciência que eu não sei é, é, da onde vem, mas assim, você vem nesse lugar de, cara, eu tô disposto a pegar na mão das pessoas. Eu estou disposta. A única coisa que eu peço é: esteja aqui comigo. Não importa qual foi o tamanho, né, da cagada, vamos dizer assim, mas vamos junto. A gente vai arrumar, a gente vai refazer, a gente vai começar de novo, não tem problema, né. Agora o grande ponto é não se esconder, né, é não falar: "Puxa, eu não consegui, então não vou, não vai dar certo para mim", né, porque eu tento resgatar, juro para você que essa é a minha luta, é ir atrás, falar: "Não, não vamos desistir, vamos lá, vamos de novo". Mas é isso que eu gosto muito e eu acredito muito que dá para fazer, né, muitas das vezes chega essa última chance para mim, né, então tenho pacientes que chegam e falam assim: "Eu tô aqui porque é a minha última chance antes de ir pra bariátrica", né, E e você já é colocou isso no seu Instagram? Poxa, eu não, tenho tantos clientes que eu fui a última chance antes de ir pra bariátrica. não. Pelo amor de Deus. Porque você tá falando aí, tudo que você tá falando só me remete assim. Eu não sei como vai terminar o dia hoje, eu não sei como a gente vai terminar aqui em casa as coisas nesse dia, mas ó, se vocês estiverem comigo, eu pode ter certeza que eu vou dar o máximo para ser seguro. E se a gente tiver que sair daqui para algum lugar, fazer qualquer coisa, deixa comigo aqui, que a irmã Grazi e a filha Grazi vai dar um jeito para cuidar de vocês. E esse é o mesmo grito que você está dando para seus pacientes. Tipo assim, ó, pode ser que o próximo passo seja completamente
Desafiador. Mas saiba de uma coisa. Vem em mim que eu tô com vocês. Tô. Porque quando a gente, por exemplo, o processo do mapa, que é o que a gente faz, que é o mapa do autêntico, quando a gente chega nesse lugar que a gente está falando aqui, parece que borbulham as possibilidades de fala. Porque, sim, olhando, a gente está falando da sua história e a gente falou de 5 minutos dela, nem 5, 3, 2, sei lá, nem tá sabendo lá. E olha quanto a segurança que você representava na sua casa, hoje está aqui. Para a pessoa não ter que fazer uma bariátrica, que se tiver também não é um problema, acho que todo mundo, cada um tem a opção de fazer. Da pessoa não desistir de ter uma boa saúde, da pessoa não pensar só em estética e sim em saúde, da pessoa não... Olha quantas coisas você está tentando E de ter evitar para o resultados outro. estéticos também, né? Não, o final mas com saúde, Sim, perfeito, é isso. entende? Então assim, caraca, velho, é tipo assim, a sua autenticidade, a sua responsabilidade formou você uma profissional muito fora da curva. Porque olha o quanto a responsabilidade de uma casa, a responsabilidade do que você fala para o outro, o que o outro vai ouvir da sua boca, e eu não estou falando só profissionalmente, estou falando desde de trás. O que vai pensar se vê você fazendo isso, ou vê você. Porque sim, você deve ter ouvido muito isso lá atrás. A diferença de idade é muita da você e sua irmã? 5 anos. Nossa, você tinha 15, ela tinha 10. Nossa, você tinha 20, ela tinha 15. Você tá lá, nossa, é sempre assim. O que a Grazi de 20 faz para uma menina de 15 ver? E aí, nesse lugar o que a Grazi fala que alguém pode falar, isso tá errado. Tem um peso enorme para você, deve ter. Então, putz, Grazi, se eu fosse. Pode falar, desculpa. Esse é um dos meus medos de me expor. Tenho medo de falar alguma coisa que alguém possa interpretar errado, né, que possa, enfim, tenho medo. E acho que esse é um ponto, né, que até a gente falei um pouco para você nos bastidores, de me expor, das barreiras de me expor. Tava com vergonha de gravar, pessoal. Vocês acreditam não? Ah, me respeita, viu? Que é assim, é um nível de responsabilidade que também foi para terapia, porque é demais, né. Então, assim, não posso falhar, não posso errar, não posso então acho que esse é um medo que eu sempre tive, assim, de não Podia ser um medo que te paralisa, mas é um medo que te potencializa, né? A gente falou disso na Luciana no episódio 1 também. Existe um medo que é prudência. Entende? sim, Não sim, é um medo que te trava e que te faz você ser ruim. Mas no seu caso, você soube transformar esse medo em prudência. sim, E isso te torna. Se eu estou em casa, agora eu vou aqui, eu posso usar autênticos que estão ouvindo a gente e vendo a gente. Se você está ouvindo no Spotify, saiba que existe um vídeo bem legal, um sofá bacanudo, que nós estamos quase dormindo no escritório. Se você está no YouTube, olha para mim. Se você precisasse de uma profissional que fosse simplesmente te avaliar sem olhar para você, sem dar a mínima para você, pegar você por você numa forma e simplesmente falar: "Ó, o seu caso parece com esse que eu já fiz um dia. Seu caso não é seu caso parece com um", já ouvi isso em. Você tá com virose. Que eu veio 3 aqui, tava com virose, você é a quarta virose. Sabe isso? Se você que está buscando uma oportunidade de ter saúde naquilo que você vai fazer, você entregaria a sua saúde nas mãos de alguém que trata você como outra pessoa, que você está ali tendo a exclusividade de alguém com muita responsabilidade cuidar de você. Sabe, Grazi, a gente precisa pôr um pé no chão em algumas coisas que a gente está oferecendo para as pessoas. E também falar, porque elas não vão adivinhar. sim, Mas quantas pessoas estão na mão de gente? E eu falo isso porque a gente sabe daquela velha história. Ah, foi lá primeiro, gastou, viu que não era bom e voltou. Que também é o brasileiro. Mas a gente também está acostumado a falar, nem sabia que você existia. Ah, e se eu tivesse descoberto você há 3 anos atrás? Sabe? sim, Então, papel seu, que é o autêntico que está vendo a gente, de reconhecer a autenticidade do outro, também. Papel do outro, ou o seu também, de mostrar sua autenticidade, pô, é o mínimo, né? Porque senão ninguém vai vir aqui bater na nossa porta e falar que gosta da gente. Mas é importante a gente expor
o que a gente faz, quem a gente é, o que a gente pensa. Todo mundo que começa aqui na nossa agência, todo mundo, todo cliente. Ah, eu quero começar porque eu queria fazer um. Antes de você querer fazer qualquer coisa na sua rede social, o tio e as tias e os tios que estão aqui trabalhando vão te ensinar uma coisa. Mostra quem você é, o que você faz e como você faz. Depois que você colocar isso aqui na sua rede social, agora se você quiser fazer o sorteio de uma bicicleta, sei lá, você nem trabalha com bicicleta, você quer sortear uma luz, você quer sortear um final de semana no resort, pode fazer o que você quiser. Mas as pessoas precisam saber quem você é, o que você faz e como, senão vai ser um tempo perdido. Então, assim, eu espero que você que está assistindo a gente tenha percebido a importância da responsabilidade dessa profissional que está aqui. Eu espero que você, Grazi, grite isso para o mundo. Eu não tô aqui o podcast é uma conversa que a gente está trocando, né? Mas desculpa. Verdade, a gente tem que estar nesse lugar. Se a gente não souber o tamanho dessa responsabilidade que você tem, eu não vou reconhecer, sacou? Então, tipo assim, parabéns, pô. Obrigada. Parabéns por. Acho que falta às vezes alguém falar algumas coisas que a gente acha que a gente vê o outro ouvindo, né? E parabéns por ter ido atrás da sua faculdade, parabéns por ter ido atrás da sua especialização, parabéns pela sua pós-graduação da pós, que não deve estar sendo fácil lidar com os desafios de 2025, 2024, que foi 2024, 2025 foi Mudanças desafiador. e tudo. Mudança de escritório há 8 meses, família, você é mãe, você é esposa, parabéns pela sua pós, da pós, e mostra isso pra galera, pô. Inclusive começa agora, muda para aquela câmera ali e fala pro pessoal os serviços que você tem, o que você faz, porque eu acho que o que torna ela diferente a gente já tá ok. Já tá sabendo, né, pessoal? E Já. agora você pode mostrar nessa câmera aqui, fala para as pessoas o que você faz, como você faz. Bom, eu trabalho com estética e nutrição, né, ainda trabalho como esteticista. Eu tenho o plano Meu Momento, que é um acompanhamento nutricional semanal, também com associação de uma conduta estética, então tem a drenagem, tem equipamentos para estética, né. E aí a gente conversa semanalmente sobre alimentação, então para a mulherada é muito interessante, porque para nós mulheres o processo é um pouco mais difícil por conta dos hormônios, por conta do emocional, por conta da gente cuidar de todo mundo e deixar a gente por último. Essa consultoria aí foi de graça, viu? Então, o plano Meu Momento é, com esse foco, mas eu tenho acompanhamento nutricional isolado, né, então atendo homens, né, da área que gostam de esporte, que vêm com essa intenção da nutrição esportiva, que é super legal. Então, você que ficou até aqui, antes de eu despedir de você, Grazi, eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Aqui embaixo tem as redes da Grazi que estão aparecendo, mas também tem um link para você clicar. Tem um link para o nosso e-book, 10 passos para sua verdade. Eu me preocupei em criar esse e-book para que as pessoas tivessem acesso aos primeiros passos. E o que são esses passos? São 10 dias que você cada dia vai trabalhar uma área, eu diria, ou uma parte, ou uma fração da sua autenticidade, rumo a essa construção, que eu acredito que não vai terminar no final dos 10 dias, mas a maioria das pessoas, o que a maioria das pessoas geralmente apresentam para mim como dificuldade, tá nesse e-book, em 10 dias a gente conversa. Então, se você tá aqui, é só clicar, compre esse e-book, vai dar tudo certo, e a gente vai estar à disposição para a gente conversar depois pelas redes sociais, enfim. E dizer que, antes de agradecer a Grazi, estamos em um movimento sobre autenticidade. Começa do ABC Paulista. Eu quero ser uma das pessoas responsáveis por mostrar quantas pessoas incríveis estão nesse lugar. E partindo daqui, você pode fazer isso aí na sua região, porque eu não vou chegar, eu não vou, eu tenho que gastar um tempo, eu tenho que investir um tempo na minha família, então eu não vou conseguir ficar rodando o Brasil toda hora, não. Então você aí na sua região, estado, país, pode fazer esse movimento de fazer as pessoas olharem para ela, para a história dela, e entender o quanto torna incrível o que ela faz, não a referência que ela segue, mas quem ela reconhece que ela é. Então, vem com a gente. Se você entende que chegou a hora de você realmente assumir sua verdade e mostrar isso para o mundo, nós estamos aqui para te dar a mão e a gente ir junto, certo? E aqui, aqui nós vamos dar a mão assim, ó. Muito Muito obrigada, obrigado muito também. obrigada, de verdade.
né, pela acolhida desde que eu cheguei aqui. A gente se trombou na garagem É verdade. do prédio, né, e Então, você e sua eu filha. Lembrei. eu te reconheci porque a Cris falava de você, né, então eu já te seguia. E, meu, você acho que foi a pessoa que mais me acolheu aqui no prédio e me botou pra cima e tem feito isso, né. Vamos, Obrigada de verdade vamos pra e cima. tamo junto. Tamo juntão mesmo, de verdade. Eu acho que o movimento não começa quando a gente fala na internet. O movimento começa quando diariamente a gente conhece que a gente já está fazendo algo. Sim. E a gente só tem que falar, de repente, nos meios de comunicação. E eu tenho vivido isso mesmo, assim, obrigado por falar, obrigado por, eu fico lisonjeado por reconhecer aqui, porque é isso, cara. Eu não tô fazendo isso porque eu sei que está hypado, entendeu? Eu faço isso há muito tempo. Minha esposa tá ali atrás, ela sabe que ela tá comigo desde os 18 anos. De verdade, você não é só o Instagram, né. Tem que E eu ser. acho que, assim, o meu bloqueio, às vezes, das redes é justamente isso, sabe. Eu não quero ser uma pessoa lá e outra aqui, né, eu quero ser Grazi. Cara, só vai quem conseguir seguir ela já no Instagram e ver ela chegando lá, ó, que tá chegando pouco a pouco, porque aí é um processo. Vai chegar. No começo eu ia fazer um podcast desse mó coxinha. Nem terminamos de gravar, eu vou falar. Ia ficar mó coxinha, ia ficar o Grazi, porque eu sei falar direito. Eu sei falar certinho, eu sei me impor, né? Não, peraí, eu sei a roupa que eu precisaria vestir, eu sei. E eu reconheço que é necessário estar, enfim, comunica também. Mas hoje, eu cheguei num lugar que, tipo assim, mas, que nem você brincou, eu gaguejei. Vixe, que eu falei de errado aqui. Eu falei que o neném vai ficar forte. Aí, quando que eu falei aqui nesse podcast que o neném vai ficar forte? Como pode? Assim, a gente começa a entender nosso espaço. É gradativo, é uma evolução, mas o que eu acho que, para terminar isso que a gente está conversando aqui, não começa aqui, começa na garagem do prédio. Num encontro, numa conversa. Conversa começa de repente, num momento que a gente nem imagina que isso vai acontecer na internet. Então, é levar esses lugares que estão, levar esses momentos que estão encobertos na nossa rotina para a internet. Ter coragem. Eu ouvi uma coisa dizendo que quem quer ser autêntico assume a pior coisa do mundo, que é estar se sentindo desconfortável o tempo todo. Porque pode parecer muito fácil. Mas existe um desconforto. Eu poderia ser um fotógrafo bem-sucedido só. Eu poderia ser um diretor de vídeo muito bem-sucedido porque eu consegui chegar em lugares e viver coisas que eu sonhava. E por que eu vou me desafiar a ser um dono de uma agência? Por que eu vou me desafiar a ser um cara que lidera um movimento de autenticidade em 7 municípios? Olha que sério isso. Sim. É porque eu nasci para isso, Deus me fez assim. Eu estou reconhecendo e acreditando nele. O meu ano de 2025, eu não falei nenhum episódio até agora. Eu vou fazer um episódio de repente só falando disso. É sobre acreditar e obedecer. Eu acredito e obedeço. Eu acredito e obedeço. Eu acredito e obedeço. Terceiro mês que a gente tá no 2025. Putz, Guilherme, eu já acreditei e obedeci, não tá escrito que medo que eu tô. Mas tô aqui. Sim. Então, Vencendo medos todo dia, acho que essa é a nossa vida, alguns a né. gente transforma em prudência, outros a gente vence e vai embora. Nós! Obrigada, Pede pro obrigada. pessoal compartilhar. Compartilhem aí, galera. Uma honra estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e bora para outras oportunidades. Caramba, tava com vergonha, Nenê. Vai deixar nós forte, pô. Ela vai deixar nós forte, confia, ó. Bora, Bill!